amigos, hoje temos um vídeo diferente. Todo mundo conhece, lembra e conhece do Tarcísio, o último cara que eu fiz uma entrevista. Esse aqui é o melhor pastor que eu já conheci. Bem, um dos melhores, né? Porque eu tenho vários que eu conheci. Sem querer ofender. Não. Então, hoje vamos começar com um debate, ao invés de fazer uma entrevista. E o tema do debate é uma pergunta. Davi era realmente digno de ser rei? Boa noite para vocês que estão aí conosco assistindo o vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal aí embaixo. Compartilha aí para os amigos, tá bom? Então, Nicolas, Davi era digno de ser rei? Primeira coisa importante que a gente precisa observar é a linhagem da história. Uhum. E Peraí, ele vinha realmente de maneira de rei? será? Por favor, continue, porque agora você vai ter uma curiosidade. Então, pronto, a gente precisa parar e pensar. Realmente Davi vinha de uma linhagem onde tinha reis? Davi, ele foi escolhido de quantos filhos? Deixa eu ver. 11, 12? Você lembra quantos filhos foram chamados até Davi? 11. A gente vai lá para 1 Samuel e a gente vai ver que Samuel vai escolher o rei Davi. Ele vai ungir o rei Davi, que no caso era Davi com seus irmãos. E aí a gente tem a história de Davi sendo descritas. E aí é importante a gente saber por que Davi ele foi considerado rei, digno de ser rei. Por que Deus considerou Davi digno de ser rei? Por que será que Deus escolheu Davi? E algumas características são importantes. O rei Davi, ele vinha de uma linhagem onde o rei dos reis e senhor dos senhores, ele seria o rei. Então, Davi é o eu sei quantos tátaras avô de Jesus. Exatamente. Por isso que quando a gente olha, Davi, ele vinha de uma linhagem onde haveria um rei. Quem era o rei? Jesus. Jesus. Tá, mas ele colocou um alvo, mas Jesus colocou um alvo enorme nas costas dele assim que ele foi ungido, porque Saul, ele também era um monstro, ele foi o primeiro rei de Israel, sem contar com o próprio Deus. Quando a gente olha, por exemplo, aqui, o capítulo 8 de 1 Samuel, a gente encontra os israelitas pedindo um rei. Samuel, então, ele unge Saul como rei no capítulo 10, só que Saul se desvia dos caminhos de Deus e Deus pede para que Samuel escolha outro rei, que aí Samuel vai então até a casa do pai de Davi. Quem era ele? Lembra do nome dele? Não. Jessé. Tá, mas agora vamos falar um pouquinho pro futuro. Davi, ele poderia ter literalmente se tornado rei assim que ele encontrou Saul dentro da caverna, para poder, quando ele estava descansando. E também ele poderia ter matado Saul quando ele estava invadindo o acampamento. Ele literalmente podia ter adiantado as coisas, ter se tornado um rei. E isso torna uma pessoa um pouco, como é essa palavra? Sem querer ofender o personagem, porque é um dos meus favoritos. Um baita de um baita que um cara que não pensava muito bem em se tornar um rei, porque ele literalmente tinha duas oportunidades perfeitas para se tornar rei adiantado. Por que ele literalmente recusou ser rei? Assim como Jesus, Davi, ele não queria assumir o trono pelo poder, e sim por aquilo que Deus, ele conhecia a sua vida e ele confiava muito em Deus. Então, se a gente olhar na história de Davi, Davi enfrentou um leão com as próprias mãos porque ele confiava em Deus. Davi enfrentou um urso com as próprias mãos porque ele confiava em Deus. Davi derrotou Golias. O mais conhecido de todos os desafios dele. E ele conseguiu por quê? Porque ele confiava em Deus. E a frase de Davi quando ele derrota Golias é uma frase muito conhecida. Você vem com espada, escudo e armadura, mas eu venho exatamente. Com a... Eu esqueci o resto. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Então, Nicolas, Davi, ele sabia que se Deus ungiu ele, se Samuel, que era o profeta, ungiu Davi para ser rei, ele sabia que ele era da linhagem, ele era da descendência que viria Jesus. Quando Saul foge de Davi, Davi ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não fez por quê? Porque ele confiava em Deus. Sempre que a gente quer algo, a gente precisa confiar em Deus. E Davi sabia disso. E por mais que Davi tenha sido um homem difícil, onde ele traiu como rei, onde ele assassinou, adulterou, Davi ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas ele cometeu muitos erros no meio do caminho. Isso mostra o que para nós, Nicolas? Que Davi, assim como nós, podemos ser
homens e mulheres segundo o coração de Deus. Tá, mais uma Pode coisa. falar. Pode falar. Davi, ele literalmente podia ter fugido no Golias. Ele poderia não ter enfrentado Golias. Ele literalmente não seria homenageado como um general se ele não tivesse enfrentado Golias. Mas por que ele exatamente enfrentou Golias? Eu já sei o motivo, mas fale dos outros, porque você falou do maior desafio dele como rei. Bem, um dos maiores desafios antes de se tornar rei, mas explique um pouco desse motivo para Isso ele. mesmo, Salmo 51. Era E eu quase. esqueci. Salmo 51, verso 10. Mas agora ficou uma grande questão. Você vai falar um pouco do primeiro desafio ou do salmo? Só para deixar claro, Davi ele enfrentou Golias porque ele sabia e confiava em Deus. Como eu falei, a palavra-chave de Davi, Nicolas, foi confiança. É por isso que a gente vai olhar os salmos, a gente percebe, Davi ele escreve muito sobre confiança. Olha, esse salmo aqui é bem conhecido, muito conhecido esse salmo, que todo mundo conhece. O que é que diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia Nele. e mais ele fará. Davi confiava muito. Davi confiava muito em Deus. E quando Davi vê aquele homem que era um homem como ele, xingando... Tirando que era menorzinho do que ele. Mas Golias era maior, com certeza, tinha 2,90 m. Davi tinha uma estatura de 1,60 m, 1,70 m, era um homem mais baixo. Na verdade, era um adolescente. Só que Davi, ele tinha uma coisa que os outros não tinham, confiança em Deus. Porque ele sabia que ali era um homem de Deus. Não poderia, cientificamente falando, uma pedra ter destruído um homem. Podia sim, dependendo do tamanho da pedra. Mas a pedra, não, o que Davi jogou, não destruiu. O que fez com que aquele gigante caísse foi Deus e os anjos. O anjo direcionou a pedra para a testa para que ele tivesse um traumatismo. Ele bateu a pedra aqui, ele caiu, bateu a cabeça e morreu ali. Deus, com a força dele e com a confiança de Davi, fez um milagre acontecer. E normalmente na vida da gente é assim. Porque Davi ele deveria ter sido o rei de Israel? Porque ele foi um dos melhores reis de Israel. Porque Davi ele deixou e permitiu que Deus fosse o rei de Israel. Não ele, diferente de Saul. Saul ele assumiu o trono, foi muito bem, mas depois ele foi um rei que desviou-se dos caminhos. Davi ele continuou seguindo aquilo que Deus queria. Por isso que quando ele diz no Salmo 51, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito na palavra. A palavra cria aqui, o verbo criar, é o verbo bará, em hebraico, bará. O verbo bará, ele é o mesmo verbo que Deus usou em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, quando Deus disse assim: no princípio criou. Deus. Bará. Então Deus, esse verbo é só usado para Deus. Então o que Davi está pedindo? Deus, quando ele criou o mundo, ele criou do nada. Ele não usou uma matéria para criar o mundo. Davi ele pede para que Deus crie um coração nele, não com aquilo que ele tinha, mas do nada. E isso mostra o que para nós? Que nós, eu e você que está nos assistindo, você e eu precisamos criar dentro de nós um coração do nada. Pedir a Deus para que Deus crie um coração do nada. Davi ele foi digno de ser rei, sim. Por quê? Porque ele permitiu que Deus fosse rei na vida dele. E ele não assumiu a posição de rei, sendo ele a autoridade, mas Deus sendo a autoridade para ele. Tá, mas mesmo com todos os erros, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com literalmente qualquer coisa que vinha junto com as coisas boas de ser um rei, tipo os desafios, as provações, mesmo com tudo isso, eu duvido muito que Davi tenha sido o melhor rei de todo Israel. Por quê? Davi, ele foi um homem considerado segundo o coração de Deus, porque Davi, ele permitiu que Deus cuidasse dele. Por isso que Davi foi um dos melhores reis de Israel. O segundo melhor, na verdade, né? Um dos melhores reis de Israel. Segundo melhor. Por que segundo melhor? Porque acima dele tinha Deus, que era rei desde o início dos tempos. Muito bem, mas se a gente olhar aqui, ó, a estrutura da Galeria da Fé, se a gente olhar tudo o que aconteceu na vida, Davi, ele entra aqui, na história. Davi, ele vai entrar no capítulo 11 de Hebreus. Por quê? Porque Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus.
Onde exatamente do capítulo 11? Capítulo 11, a partir do verso 30. Pela fé, ele vai falar das muralhas de Raabe, ele vai falar de outras coisas, ele vai falar da vida do povo de Israel, ele vai falar a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel. Sansão vamos deixar e para dos um outro profetas. dia, porque ele também é um cara que merece bastante ter um vídeo desses. Exatamente. Quem sabe aí a gente faz uma live e falamos sobre Sansão. Isso tem quando eu conseguir 100 mil inscritos, porque pequeno assim não dá pra fazer live, eu já tentei. Não é, mas dá sim, a gente consegue. Mas ó, uma coisa é certa. Davi, ele era digno de ser rei por sua atitude. Não porque ele era o melhor, mas porque Deus queria Davi ali. Todo rei que Deus coloca, todas as pessoas que estão na autoridade, é Deus que coloca. Agora, para finalizar esse debate, vamos fazer uma última pergunta. Você acha que eu seria digno de ser rei? Se eu tivesse essa honra? Todos aqueles que Deus quer são dignos de ser rei. Será que Todos. ele não queria que eu fosse rei um dia? Se Deus quisesse, quem sabe não. Quem sabe sim. Tudo depende de Deus. Se Deus quisesse que eu fosse rei, ele colocaria você como rei. Você seria ungido e você seria o rei. Mas se Deus não quisesse que você fosse rei, você não seria. A Bíblia diz que Deus sabe de tudo, até de um fio de cabelo, Lucas diz o evangelista. Até de um fio de cabelo que nós temos, Deus conhece. Então, tudo que acontece no mundo, Deus escreve, Deus faz, Deus permite. E na vida de Davi, Deus permitiu que ele fosse rei, porque ele seria o melhor naquele tempo para aquele povo. Porque assim ele conseguiria alcançar. E como eu disse para vocês, Davi, ele vinha de uma linhagem, talvez, olhando pelos homens, não seria a linhagem de um rei, ao olhar humano. Mas ao olhar da genealogia, Davi, ele vinha de uma linhagem que traria o rei de Israel, que traria o grande rei, Senhor dos senhores e Rei dos reis, que é Jesus Cristo. Então, por isso que Davi foi considerado um dos melhores reis. Tá bom, obrigado, Tarcísio, por ter um momento com a só nosso, mesmo me atrapalhando um pouquinho nas suas férias. Não, é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo, se inscreva, compartilha, E tamo junto. dá um like e caso você tiver um pedido de oração ou tiver um personagem da Bíblia favorito que queira um vídeo, eu vou me esforçar para poder fazer esse vídeo. Escreva nos comentários o nome do seu personagem da Bíblia. Show de bola. Deixa o like, tá? Valeu. Tchau!